Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Os sacerdotes treinam fazendo sacrifícios diários pelo terceiro templo. Com a destruição do segundo templo em 70 em Israel, o sacrifício cessou por muito tempo. Foi somente quando o Estado moderno atingiu a significatividade de 70 anos que eles começaram novamente em Hanukkah de 2018, quando o altar das ofertas queimadas foi consagrado para o terceiro templo. Cerca de 9 meses depois, em setembro de 2019, o Templo Institute praticou o sacrifício da vaca vermelha para restaurar o conhecimento sobre aquele sacrifício. O sacrifício que se seguiu no mesmo mês, quando se acreditava que era preciso restaurar a aliança que Deus fizera com Noé, foi muito diferente. O objetivo final, no entanto, é trazer o sacrifício para a Páscoa no Monte do Templo. Mesmo que isso ainda tenha sido alcançado, um progresso foi feito nos últimos anos. Já em 2019, trazer o sacrifício era praticado pouco antes da Páscoa com vista para o Monte do Templo. Este ano, os preparativos aconteceram pela primeira vez com benevolência da polícia israelense. Até as vítimas sem animais foram restauradas, como o sacrifício das primícias no ano passado ou o sacrifício de Shavua em Shoron, Samaria, este ano. A lenha também está pronta. Foi anunciado há mais de um ano que o Sinédrio, Alto Conselho, estava trabalhando na restauração do sacrifício diário. Isso era feito 2 vezes por dia, enquanto os templos estavam no Monte do Templo. Ontem, por ocasião do 17º Tammuz, o sacrifício diário foi praticado em público pela primeira vez. Antes da destruição do segundo templo, em 9 de Av, ano 70, os romanos conseguiram romper as paredes de Jerusalém no dia 17 de Tammuz. É por essa razão que os judeus em todo o mundo jejuam. Apesar desse jejum e do calor, um grupo de quase 50 pessoas se reuniu em Mito de Jericó ontem para participar da corrida de teste para o Corban Tamud, sacrifício 2 vezes ao dia no templo. No dia 17 de Tammuz, de acordo com a tradição judaica, Moisés disse ter destruído as tábuas de pedra com os 10 mandamentos quando desceu no Monte Sinai e viu o bezerro de ouro. O jejum no mês de Tammuz, o 4º mês do calendário hebraico, é negociado pelo profeta Zacarias, que prediz que na era messiânica passará de um dia de renúncia para um dia de celebração. Assim diz Adonai dos exércitos: o jejum, o 4º e o 5º, e o jejum do 7º, o jejum do 10º mês será para a casa de Yehuda, regozijo e alegria e festivais felizes, mas ame o verdadeiro e a paz. Não só o dia 9 de Av é um dia que a tragédia atinge o povo judeu. Várias tragédias também atingiram o povo judeu no dia 17 de Tammuz, mas uma que se destacou foi o término do Corban Tamid, durante os 3 anos antes da destruição de Jerusalém, quando foi sitiada por Nabucodonosor na Babilônia. É por isso que os movimentos do templo escolheram ontem para a reconstituição do serviço Corban Tamud em Mito de Jericó. Para o altar de tamanho real foi montado lá para tais eventos. Além disso, foi montado um modelo de madeira do altar dourado de fumaça. O evento ocorrido um pouco antes do pôr do sol no final da tarde, pois é a hora da noite diariamente, o sacrifício foi feito. Então foi feito o sacrifício. E aí ele explica por que é 17 de Tammuz. Rabino Baruch Haran, eleito Godol, sumo sacerdote, serve em muitos exercícios para os futuros serviços no templo. No entanto, ele insistiu que uma execução completa, incluindo o abate do cordeiro e o arranjo de suas partes, só ocorreria se um número mínimo de 15 sacerdotes existentes presentes. Com menos de 15 sacerdotes participaram do evento, o Rabino Carrani não estava presente e o cordeiro não foi abatido, mas o sacrifício foi apenas sugerido. Então, o sumo sacerdote não foi, porque tinha menos de 15 sacerdotes. Somente no Monte do Templo, os responsáveis têm permissão de fazer sacrifícios
reais, porque o rei Davi construiu o altar lá. Os rituais só podem ser realizados por Cohen, sacerdotes, ou seja, os descendentes masculinos do primeiro sumo sacerdote Arão. Embora todo Israel ainda esteja ritualmente impuro, porque a vaca vermelha ainda não foi sacrificada, sacrifícios públicos com prazo determinado, como Corban Tamid, ainda podem ser feitos a critério dos estudiosos. Está falando do sacrifício diário, que eram duas vezes no dia. Todos os preparativos foram concluídos e todos os padrões definidos para o serviço no templo, no terceiro templo, estão prontos para uso. A única coisa que falta é a aprovação do governo israelense para que os sacrifícios e outros elementos do serviço devem ocorrer no Monte do Templo novamente. O chefe do centro educacional Mikdash, Rabino Mordecai Pessoff, organizou. Ele explicou que um cordeiro deve ter menos de 1 ano de idade, com a palavra hebraica necessária, é do sexo masculino. O Rabino Pessoff também observou que apenas um cordeiro sem defeito pode ser usado como sacrifício e que o cordeiro presente foi desqualificado para uso como um sacrifício real pela etiqueta de identificação mandatada pelo governo. Quando uma pessoa peca, sua alma animal a atrai, disse o Rabino Pessoff. Quando o judeu traz uma oferta pelo pecado, ele coloca as mãos sobre a cabeça da besta e a pressão. Por meio do sacrifício reconhecemos nossa natureza animal, mas também demonstramos nossa intenção de superar essa natureza animal para mostrar que somos responsáveis por nos dedicarmos totalmente ao serviço de Deus. O Rabino enfatizou que os padres haviam feito o sacrifício em uma área do templo que só era acessível a eles, mas que os representantes tribais deveriam estar presentes. Então os padres sacrificaram também. O que eu acho super estranho é que parece que eles estão colocando um lugar para os padres sacrificarem. Eu não sei se esses padres são levitas, porque a Bíblia é bem clara sobre o serviço, se tivesse terceiro templo, para os levitas, né? Não sei se esses padres são levitas, porque não bate com a Bíblia. Mas eles já estão sendo permitidos, já está tendo escola para os padres fazerem o sacrifício e servir no terceiro templo. O que é muito estranho. O Rabino enfatizou tal. Segundo o Pessoff, o sacrifício do cordeiro é simulado com uma faca cega. O animal não era ferido. Um vaso especial para coletar o sangue era primeiro enchido com água colorida e o altar era borrifado com ela. O repórter presente, Joshua Wender, ficou impressionado com o comparecimento. Ele disse, em um dia de jejum, cerca de 49 pessoas sujeitas e suportadas no calor para participar. Ele também destacou que durante o total de 830 anos em que os 2 templos permaneceram, o ritual de sacrifício diário foi interrompido apenas 2 vezes, quando os templos foram destruídos. Há uma narração do Rabino Eliar Ben Salman, um estudioso da Torá do século XVIII, conhecido como Vilna Gaon, que a adoração no templo nunca é interrompida após o terceiro reinício, acrescentou Wander. O ex-porta-voz do Sinédrio, Rabino Riel Reis, que esteve envolvido nesses treinamentos de serviço no templo por muitos anos, disse: cada encenação se aproxima e nos ensina mais do que é preciso saber para trazer o ministério de volta para sempre. Quanto mais a restauração avança, mais difícil se torna. O Rabino Weiss acrescentou: mas cada reconstituição se torna ainda mais difícil e proporcionado sem precedentes. Ele também destacou que durante a crise da coroa, uma reconstituição anual da vítima da Páscoa, ou seja, o ponto alto do ano, teve que ser cancelada 2 vezes. À medida que mais pessoas apoiam os eventos, eles geram resistência política e espiritual, diz o Rabino Weiss. Tecnicamente, poderíamos ir direto ao Monte do Templo, começar o serviço religioso. Todos os elementos definidos estão prontos. Preparamos várias opções para cada elemento para tornar isso possível, mas não é nossa intenção fazer uma declaração política provocativa. O templo é uma fonte de paz e não de conflito. Nossa intenção é tornar a casa profetizada de oração uma realidade para todas as nações.
aqui tá falando dos eventos que aconteceram no 9 de Ave, e aí o comentário do repórter, e aí você viu lá em cima porque eles escolheram o dia 17 de Tammuz, ontem. Vou colocar para vocês o vídeo do sacrifício e fiquem com Deus. אז אנחנו מנסים להראות את כל השלבים השונים של עבודת התמיד. אולי בלי זה? טוב, אז אנחנו ננסה להסביר את כל השלבים השונים של עבודת התמיד, גם עם המזבח, עוד מעט אנחנו נראה את המזבח שכאן בפנים, וגם נשווה את זה למזבח הגדול שיש לנו פה. דבר ראשון, לעבודת התמיד, כמו שאילי אמר מקודם, יש לנו ציווי, אנחנו נקרא על זה בדיוק בפרשת השבוע שלנו. זה לא סתם שבז' בתמוז בטל התמיד, שיוצא תמיד לתאריך שבו אנחנו קוראים על עבודת התמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ובדיוק בשעה הזאת את הכבש השני תעשה בין הארבעים. הרבי נזיר שאמר את זה, זה רבי שמעון בן פזי. רבי שמעון בן פזי, לא זוכר? הוא נוקט פה של בן פזי. יפה. ספק פלאים. נכון, בן פזי, זה לא סתם. אז דבר ראשון, אם אנחנו אומרים את הכבש אחד, מה זה אומר? מה צריך? מה צריך? כבש.